Okay, so let's start. Today we are talking about future perfect. Let me share my screen with you. Let's go. Okay, future perfect. Welcome everybody. Nossa penúltima aula. Sábado que vem, nossa última aula de review dos verb tenses. E hoje a gente vai falar sobre o future perfect, que alguns não conhecem, acho que a maioria não lembra. Porque ele é um tempo verbal que ele não é muito usado. Ele é um tempo verbal bem específico e ele é um tempo verbal que a gente usa muito pouco, mas é bom saber que ele existe e é bom saber como que a gente usa ele. Então, né, ficou present perfect aqui. Future perfect, gente. The future perfect is made from the future tense will have e o past participle. Então é I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have, they will have, plus past participle. Played, worked, gone, been, drunk. Vai depender se é um verbo irregular ou regular. Sempre vai ser, gente, né? Will have. Mesmo que seja he, she, it. Não tem has. O futuro desse tempo verbal é will have. Sempre é will have. Sempre. A gente não usa has para fazer o future perfect. Ok? Então é he will have, she will have, it will have. Eu não vou usar o has em nenhuma situação para fazer o future perfect. Né? E aí, vocês já sabem que a gente tem que ter essa diferenciação, saber quais verbos são regulares e quais são os irregulares. Né? Played, worked, regular, gone, been, drunk, irregular. E que os irregulars, eu tenho que saber como é o past participle deles. Por isso que a gente tem aquelas tabelinhas. Então, by 6 p.m. tonight, I will have finished this book. You will have studied the English tenses. She will have cooked dinner. He will have arrived. We will have met Julie. It will have stopped raining. They will have left Japan. Às 6 horas da noite, hoje, eu vou ter terminado esse livro. Future perfect, futuro perfeito. Eu vou ter feito, eu vou ter terminado, eu vou ter estudado, eu vou ter cozinhado, eu vou ter conhecido, vai ter parado, vai ter feito, vai ter saído. Eu estou falando de um futuro que vai ter acontecido, que vai ter sido completado, mas que ainda não foi. Mas que na hora que aquele momento acontecer, é um futuro que vai estar completo. Então, eu estou tendo aqui uma referência de tempo. By 6 p.m. tonight, I will have finished this book. Significa que agora eu ainda não terminei. Mas quando chegar nessa hora que eu estou me referindo aqui, eu vou ter terminado. I will have finished. Okay? Okay. So by 6 p.m. tonight, by 8 a.m. tomorrow, by next week, by next month, by next year, I will have graduated. É sempre uma referência de um tempo futuro.
Sempre uma coisa que vai ter sido terminada no futuro. Pode ser um futuro próximo, tipo hoje à noite. Pode ser um futuro mais distante, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. A gente não fala, né? Daqui um ano eu vou ter terminado minha faculdade. É essa mesma ideia. Coisas que vão ser completadas em um período de tempo. Então, eu vou ter feito isso, eu vou ter terminado, eu vou ter estudado, eu vou ter completado, cozinhado, eu vou ter chegado. A ideia do Future Perfect é tratar de um futuro que estará completo quando aquele período de tempo chegar. Então, essa é a ideia dele. A gente acaba no inglês usando mais o Present Perfect para tratar desses assuntos, né? Em vez de eu falar que eu vou ter terminado, eu falo de outra forma, né? E aí ele não é tão usado, mas ele pode ser usado sim. Só que como ele não é tão usado, tem algumas situações que vocês vão achar que ele soa estranho. Aí you will have finished. Às vezes pode soar um pouquinho esquisito, mas ele está correto. Will have e o past participle do verbo. E um complement. Nem sempre só o verbo vai ser suficiente, depende do que eu estiver falando. Né? He will have arrived. Ele vai ter chegado de algum lugar para algum lugar, vai depender do meu contexto. Mas às vezes eu preciso de um complemento na minha frase. E eu sempre preciso de uma marcação de tempo. O que é mais importante do Future Perfect é que eu tenha uma marcação de tempo. Porque ele é exatamente essa determinação de um futuro num tempo específico. Então, daqui a um mês, eu vou ter terminado. Então, eu preciso que esse tempo esteja muito bem estabelecido. Isso vai estar completo daqui a um mês. Então, eu preciso que esse tempo esteja estabelecido. Ok? Let's see. Contracted. Diferente do present perfect, que a gente contrai o have, aqui eu tenho two auxiliary verbs. O will and have. No caso, o will, ele é o verbo que está mais próximo do pronoun. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Então, é o will que vai ser contraído. I'll have, you'll have, he'll have, she'll have, it'll have, will have, you'll have, they'll have. Eu não vou contrair o have, no caso do future perfect. Eu vou contrair o will. É bem comum a contração, mas no caso, eu só vou contrair o will, não vou contrair o have. Então, eu posso falar tanto I will have, I'll have. Plus past perfect. Past participle, sorry. I will have, I'll have played. You will have, you'll have worked. Ok? Lembre-se que ele tem que ser contraído com o pronoun. In the same way, a negative é ele também que vai receber e vai ser contraído. Então, se no present perfect era o have que recebia a negativa, agora é o will que vai receber. Então, will plus not, contraction won't. I will not have finished this book. Só um pouquinho estranho. Fica uma frase um pouco longa. I will not have finished this book. He will not have arrived. Pode soar estranho, mas a frase está correta. Gramaticalmente correta. Mas você comumente vai ouvi-la contraída. É muito difícil a gente ouvir essa frase sem a contração. E a contração do will com not é o won't. Então, we won't have met Julie. It won't have stopped raining. They won't have left Japan. Então, da mesma forma que eu vou falar que uma coisa vai ter acontecido no futuro próximo, a negativa vai servir para eu dizer que não vai ter acontecido naquele futuro. So, by 6 p.m. tonight, I won't have finished this book. I can't finish, I won't have finished.
ok? Então, o won't é mais comum. Então, lembrem que quando a negação vem, a contração tem que acontecer com o not. Eu não posso contrair o pronome com o will. Falar I'll not have. Eu tenho que falar I won't have. Eu não posso não contrair o not para contrair outra coisa. Ok? E aí a minha estrutura fica subject, porque não necessariamente vai ser um pronoun. Pode ser um nome de uma pessoa, pode ser my mom, my father, my teacher, me and my friend, Julie, John, Lucy and Jane. O subject vai variar. Plus, will have, sempre will have. He, she, it vão receber o have. Eles não recebem has no future perfect. Não existe future perfect com has. Plus, past participle do nosso main verb. O verbo que vai exprimir essa ação, nosso verbo principal. Plus complement. I will have done my finished. Que era para ser o will have. It will have finished, be finished. She will have cooked all weekend. Então, sempre com will have. Questions. No caso, o will continua sendo nosso auxiliar. Ele foi o nosso auxiliar para contração, I'll have. Ele foi o nosso auxiliar para negative, I will not, I won't. Então, ele vai ser o nosso auxiliar para question também. She will have graduated. Will she have graduated? He will have got married. Will he have got married? Eu sei que sou estranho, gente. É um pouquinho difícil de acostumar o ouvido com o future perfect. Mas, acreditem em mim, gramaticalmente está completamente certo. Will he have got married? Seria como se eu estivesse perguntando, ele vai ter se casado? Ela vai ter se graduado? Will it have got colder? Né? Vai ter ficado mais frio? Will we have met your boyfriend? Né? A gente vai ter conhecido seu namorado? E o future perfect, ele depende muito de contexto. Porque como ele trata de um futuro baseado num tempo específico, ele é uma ação que depende de um tempo X para acontecer. Ela é uma ação que se baseia no fato de que daqui tanto tempo isso vai ter acontecido. Daqui tantos dias, daqui tantas horas, daqui tantos meses, daqui tantas semanas, ou nesse ponto específico do tempo, isso aqui vai ter acontecido. Então ele é um futuro muito dependente de contexto. Diferente do que a gente viu com o will e com o going to, quando a gente usa só o will, a gente está usando um futuro que ele pode ser um futuro de impulso, que a gente acaba de decidir que vai fazer. E se ele é um futuro de impulso, eu não preciso me preocupar quando é que esse futuro vai acontecer. Ah, eu vou. Quando é que eu vou? Não sei. Estou dizendo que eu vou, acabei de decidir que eu vou. O going to, ele já envolve um planejamento, a gente viu isso, né? Que é uma grande diferença entre o will e o going to. Que o going to, ele envolve um planejamento, eu estou me planejando para fazer alguma coisa. Eu vou no próximo final de semana. O future perfect, ele expressa aquela coisa, tipo, no próximo final de semana eu já vou ter ido. Então, ele é um futuro que ele depende de uma ação já ter acontecido naquele ponto do futuro. Então, ele é um futuro que depende muito de contexto, ele é um futuro muito específico. É um futuro que não é tão usado, mas que é importante que vocês saibam. Até porque, como ele tem essa forma, essa estrutura muito específica e que pode soar muito estranha para o ouvido de vocês, é importante que vocês conheçam essa estrutura e saibam que ela existe. Até para que vocês não olhem para ela e pensem, meu Deus, isso aqui está errado, quando não está. Porque é uma estrutura gramatical meio esquisita, né? Will she have graduated? Will he have got married? Quando você olha a primeira vez, soa muito feio. Soa muito esquisito. Mas está correto. Ok?
Tá todo mundo acompanhando, gente? Até que vocês estão tão calados hoje. Tá todo mundo tão quieto. Isso é sono? Isso é sono depois do almoço? Queria todo mundo estar numa rede, dormindo. Mas everybody okay? Ok. Ok. É uma estrutura um pouco estranha, um pouco esquisita, mas a gente tem que conhecer as estruturas, né? Até pra gente não achar que a gente tá fazendo coisa. E WH questions, também tem a possibilidade das WH questions. Da mesma forma, o WH vem para frente. When will she have been here 3 weeks? Né? Quando é que ela vai ter passado 3 semanas aqui? Why will he have got married before June? Por que ele vai ter se casado antes de junho? Why will it have got colder by May? Por que vai ter ficado mais frio antes de maio? Não é nem inverno? Então, assim, depende muito de contexto. O contexto é muito essencial quando a gente usa o future perfect, ok? And remembering, will she have graduated? Yes, no. Why will it have got colder by May? Because the weather here is very crazy. Yes, no questions, information questions, ok? Lembrem-se que W8 questions são sempre information questions, são perguntas que exigem uma informação a mais de vocês. E perguntas que começam com auxiliares, to be, do, will, have, são yes, no questions. E os usos, né, que é a coisa mais importante do future perfect. To talk about something that will be completed before a specific time. So, the guests are coming at 8 p.m. Aqui eu estou tendo um caso, inclusive, de present continuous para falar de futuro. The guests are coming at 8 p.m. Os convidados estão vindo às 8 da noite. I'll have finished cooking by then. Eu vou ter terminado de cozinhar by then. Nessa hora eu já vou ter terminado de cozinhar. Cadê o mouse? Perdi o cursor. Achei. Eu vou ter terminado de cozinhar. Nessa hora. Então envolve o contexto. Tipo, meus convidados vão chegar na hora tal. Até essa hora, eu já vou ter terminado de cozinhar. Então eu preciso desse contexto para poder usar esse future perfect. On October 9, we'll have been married for 50 years. Will you have gone to bed when I get back? Né, você já vai ter ido dormir quando eu chegar em casa? Quando eu voltar? Então, ele é uma coisa que depende muito de contexto. Mas ele é exatamente para falar de uma coisa que vai estar completa num ponto específico do futuro. Então, né, às 8 da noite, no dia tal, quando eu voltar, daqui um mês, daqui um ano, no dia seguinte, em algum momento específico do futuro. E o outro uso dele, muito importante, é o to talk about a long point in the future, usually with 4 plus the time. So, when we get married, I'll have known Robert for 4 years. Quando a gente se casar, eu vou ter conhecido ele por 4 anos. Então, a gente já vai ter se conhecido por 4 anos. At 4 o'clock, I'll have been in this office for 24 hours. Então, às 4 da tarde, eu vou ter estado nesse escritório por 24 horas. Então, vai fazer 24 horas vai completar 24 horas que eu tô aqui dentro. Então, assim, um ponto no futuro com a quantidade de tempo. Então, tem que usar esse for plus time. Então, é sempre uma coisa que depende muito do contexto do meu futuro, do contexto do meu tempo. Mas sempre seguindo essa estrutura do will, have, com o past participle. Mas ele, para você usar ele espontaneamente, depende muito do seu contexto. Então, é importante que a gente conheça a estrutura dele, para a gente reconhecer quando a gente vir em algum canto, principalmente. Porque a gente pode usar outras formas de futuro para expressar a maioria das coisas que a gente quer dizer.
Mas é importante que a gente conheça essas estruturas e saibam que elas existem. E, eventualmente, até as use. Né? Então, quero falar de alguma... daqui a um mês eu vou ter terminado o meu curso de inglês. So, by the end of the year, I will have finished my English course. Ok? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar no contexto que a gente vai usar e tem que praticar. Então, o que a gente nota, eu acho que agora que a gente já está na nossa 8ª aula, é que as estruturas, elas são muito parecidas. É sempre o sujeito, os auxiliares, o verbo principal, o complemento. Às vezes a gente muda uma ordem, coloca uma coisinha aqui, uma negativa. Às vezes muda a posição que o não vai vir, que o not vem. Quando vai para uma question, a gente tem que saber qual é a coisa que vai vir para frente do subject. Mas as estruturas do inglês são muito parecidas. Então, a gente tendo essas estruturas bem claras na nossa mente, fica mais fácil para quando a gente quer montar uma frase, para quando a gente quer entender. Então, no present perfect, eu sei que o not vem com have, mas no future perfect, eu tenho que saber que o not vem com o will. Então, ele não vai vir depois do have, ele vai vir entre o will e o have. Então, é uma coisa que eu tenho que saber que é diferente. É uma coisa que eu tenho que me atentar. Ok? Ok. Okay, let's do some exercises. Let's try to put these. Let's write on the chat. Okay. Let's see 1 to 5 first, or 1 to 4. 1 to 4 first. I, tanana, tanana, by 6 with leave. You, tanana, finish the report by the deadline. É uma question. When, tanana, we do everything. Another question, WH question. She, tanana, finish her exams by then so we can go out for dinner. Okay? Type on the chat, type on the chat. Very good.
Okay, let me put the first one. First one, I will have left. Okay, this is very small. I will have left. Okay, second one is a question. So, will you have finished the report? Third, another question, but now it's a WH question. So, when will you, it's you, we, when will we have done everything? And four, she will have finished her exams. Okay, let's see the others. So 5 through 8. 5 through 8. So you, Tanana, read the book before. She not finished. When you complete and they arrive by dinner time. Very good, Aline. Next week it's our last class and we are talking conditionals, very important topic. Próxima aula, nossa última aula, nós vamos falar de conditionals, guys. Tópico muitíssimo importante. A gente vai falar das conditionals 0, 1, 2 and 3. 0, first, second and third. Conditionals. Muito importante as conditionals. Very good, Amanda, Glauciane. You have read 6. She won't have finished. 7. Did you put 7? When will you have completed the work? 8. They will have arrived by dinner time. Okay, 9 through 12, the last ones. Very good, Aline.
Very good, Amanda. Okay, gonna show you really quick the answers. I'm gonna send you the PowerPoint together with the video, and I just wanna show you quickly the conditionals, ok? Rapidinho eu quero mostrar aqui para vocês uma coisinha sobre as conditionals. Cadê? Tá aqui. Só para dar para quem já sabe, dar uma relembrada, quem não sabe, para ficar sabendo o que os aguarda. A gente tem 4 conditionals principais. 0, first, second, third. Por que eu falo principais? Porque a gente tem as mixed conditionals, que é uma mistura da second e da third conditional. Mas a gente não vai focar nelas, a gente vai focar nessas 4. A zero conditional, a gente usa para falar de facts which are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. So, if you stand in the rain, you get wet. If you hit ice, it melts. A conditional, ela é sempre uma condição e resultado, né? Por isso que ela tem esse nome conditional. E por isso que todas as conditionals têm o if. If, tananã, this. Todas as condições são bem do se. Se isso acontece, isso acontece. E aí a gente tem a first, a possible situation in the future. Então, se a zero, ela trata de um fato que é geralmente verdade ou de um fato científico, a first conditional vem para falar de uma possível situação do futuro. If it rains, we will cancel the trip. Olha aqui outro uso do will. Né? Se chover, a gente vai cancelar a viagem. Quer dizer que vai chover? A gente não sabe. Pode ser que chova, então é uma possibilidade. Second conditional. If I won the lottery, I would travel a lot. Então, a gente está falando de algo hypothetical or unlikely. A gente está falando de uma situação hipotética. Se eu ganhasse na loteria, eu iria viajar muito. Hypothetical. Not true. Uma coisa que não é verdade, uma coisa irreal, improvável. In third conditional, the person is imagine a different past. Aqui a gente está falando de uma situação imaginária que não aconteceu. A pessoa está imaginando que o passado foi diferente, que esse passado teve uma consequência diferente no presente. If you had studied, you would have passed the exam. Então, se você tivesse estudado, você teria passado na prova. Se você não estudou, então você não passou. Então, essas conditionals, elas sempre vão falar sobre uma condição que gera um resultado. E é isso que a gente vai trabalhar na nossa última aula. Elas todas seguem uma formulazinha, que é bem importante a gente saber, porque todas são diferentes. Então, se for present simple com present simple, é sempre zero. Se for present simple com will ou won't, é sempre first. Se for past simple com would, é sempre second. Se for past perfect com would have, é sempre third. Então, é importante que a gente saiba tudo direitinho. A gente vai explicar bem direitinho na próxima aula.
Queria só dar essa chacoalhadazinha em vocês, que vai ser uma aula bem legal, nossa última aula sobre conditionals, porque a gente usa muito conditionals, gente, muito, muito mesmo. Né? A gente está sempre imaginando coisas, sempre falando, se fosse assim, isso acontecia, se fosse isso acontecia. A gente está sempre usando conditionals, né? Então, elas são muito importantes, principalmente quando a gente começa a escrever. A gente sabe que chegou no Advanced, a gente começa a escrever bem mais. Então, aí, quem está no Pre-Advanced já vai se preparando, que no Advanced a gente começa a trabalhar mais as compositions. E aí as conditionals come in hand. Né? A gente começa a trabalhar mais, né? Principalmente para falar sobre situações hipotéticas, né? Para falar sobre possible situations. Então, né, a gente aprendeu isso aqui agora no present, no pre-advanced, não foi, Elaine, que a gente falou sobre isso aqui, do would? A gente até falou sobre isso. If I won the lottery, I would help my family. I would buy a lot of things. Então, né, para a gente falar sobre coisas hipotéticas, sobre coisas irreais, coisas que a gente não queria que acontecesse, né? Tipo, imaginar situações. Então, elas são bem importantes, né? É uma parte muito importante da gramática do inglês. Fala sobre conditionals. E todas elas seguem uma formulazinha muito de cada uma. Não é tipo assim, eu mudo só uma coisinha e eu vou para outra. Cada uma segue uma fórmula. E cada uma tem um significado muito diferente, né? A zero, ela é para uma coisa bem diferente da first, que é bem diferente da second, que é bem diferente da third. Então, é bem importante que a gente entenda qual é a diferença de cada uma delas, ok? E aí a gente vai falar isso bem legal, bem direitinho na próxima aula. Eu vou ver se eu coloco bastante atividade delas no PowerPoint, porque aí mesmo que a gente não consiga fazer, a gente faça só algumas na sala, né, na aula, fica para vocês fazerem depois com o PowerPoint, ok? That's it, guys. I will see you all next Saturday. Last class, please don't miss it, okay? Okay. Bye, guys. Have a nice week. Bye. Bye. Thank you. Bye.